Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Nossa lição de número 9. Nós vamos estudar hoje sobre oração e jejum. Nós vamos já começar com o nosso texto áureo que diz assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. O texto aqui basicamente fala que após o Espírito Santo ter designado, orientado, eles apartaram, separaram Barnabé e Saulo ou Paulo para a obra missionária. Nós vamos aqui hoje trabalhar exclusivamente com como orar. É isso que nós vamos tentar trabalhar aqui do tempo que temos. Não vamos trabalhar com as referências que a gente já tem nas escrituras, lembrando aos senhores que o meu objetivo aqui de comentário é trabalhar dentro do título da lição, utilizando partes que são relevantes e interessantes para o nosso comentário. Então, não vamos comentar exclusivamente sobre oração no sentido estrito da palavra, mas sobre a forma de oração, como orar e o que isso pode produzir no coração do cristão e o resultado que a oração pode fazer. Então, vamos para a nossa introdução e assim vamos comentando paulatinamente aquilo que tivermos necessidade de comentar. O fascinante do jejum e da oração é o resultado que eles juntos, a oração e o jejum, ou separados, eles podem produzir. Ou seja, você às vezes, eu estou falando eles estão tanto junto, tanto separado, porque às vezes você pode não estar jejuando, mas está orando. Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é de orar. Jejuar, você pode jejuar uma vez na semana, daqui 15 dias, daqui 20 dias, não importa o tempo que você esteja jejuando, a quantidade de jejum. O que você precisa fazer é manter uma vida de oração. Então, eles tanto a oração e o jejum separado ou junto, eles vão produzir coisas importantes e relevantes para as nossas vidas. Jesus ensina o modo de orar e jejuar, isso é ensinado. Exclusivamente nós vamos comentar isso no primeiro ponto, quando chegarmos lá. Esses dois elementos proporcionam ao cristão uma maior oportunidade de crescimento espiritual, ou seja, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais crescimento espiritual você tem. E isso relevantemente vai te fazer estar mais cheio do Espírito da graça de Deus. Então, com a oração e jejum, a gente tem a oportunidade de crescer e desenvolver espiritualmente. Claro que elementos certos junto com intenções erradas, ou seja, elementos certos juntos com intenções erradas, não vai causar vão causar resultados desastrosos. Deixa eu voltar aqui. Claro que elementos certos junto com intenções erradas. O que é isso? É você ter a oração, é você ter o jejum, mas as intenções do coração e do pensamento são erradas. E isso vai causar resultados completamente desastrosos. Por que vai causar? Porque o Deus a qual nós servimos, tanto em Jeremias capítulo de número 17, versículo 10, você lê depois, vai falar que Deus esquadrinha os corações. E tanto em Romanos capítulo 17, capítulo 8, versículo 27a, também vai dizer que o Espírito de Deus examina a intenção, conhece a intenção do coração e do pensamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta muito oração se a intenção do coração, do pensamento é extremamente negativa, se você está fazendo aquilo para simplesmente mostrar que faz. Por exemplo, eu posso citar aqui, já de introdução,
Tem pessoas que falam que oram muito. Nós não estamos precisando de pessoas que digam que orem. Nós estamos precisando de pessoas que orem. Mas, se porventura você ora, mas você fala, você, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, você já está recebendo o seu galardão, porque as pessoas vão olhar para você com um olhar diferenciado e dizer, poxa, fulano ora, fulano jejua, fulano é bom. Então, a Bíblia diz que essa pessoa já recebeu o seu respectivo galardão. Então, elementos certos junto com intenções erradas. Ou seja, a oração é certo, jejuar é certo, mas intenções erradas pode causar resultado desastroso. Por isso, oração e jejum, apoiado pela hipocrisia, é colocar de milhões em saquetel furado. Ou seja, vou repetir. Por isso, a oração e jejum apoiado pela... O que é apoiado pela hipocrisia? Pela mentira, pelo engano, pela vaidade, pela ostentação. Lembra que na semana passada eu falei que hipocrisia também significa ostentação, exibição. Então, a hipocrisia, a oração e jejum apoiada por isso, ela vai colocar milhões em saquetel furado. Eu coloquei Ageu capítulo 1, versículo 6, que é receber salário e colocar em saquetel furado. Ou seja, você orou, você jejuou, mas não vai produzir nenhum efeito paulatável por questão de você estar usando elementos de forma incorreta. Oração vale muito, mas um pouco de tempero de hipocrisia faz ela não valer nada. Ou seja, a oração ela tem o seu valor, tem a sua importância, mas com um tempero de hipocrisia não vale nada. Ou seja, não causa resultado. Seguindo, nosso primeiro ponto, a oração é a porção de cada dia. Mateus capítulo 6, versículo de número 11. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, você precisa entender e compreender que a oração, ela precisa ser feita diariamente. E eu quero aqui, quando eu falo de porção de cada dia, que haja uma compreensão, um entendimento que cada um vai usar a quantidade de oração elementar ou alimentar dentro da proporção de sua necessidade. Você não pode, ou eu não posso, cobrar de outrem que ore a quantidade que eu oro, ou assim vice-versa, porque cada um vai ter a sua necessidade para se alimentar e se fortificar. Mas a oração é como o pão nosso de cada dia. Todos os dias devemos orar e devemos buscar a presença de Deus. A oração é o sustento mais nutritivo que um cristão pode ter, ou seja, porém, como maná, a oração demanda confiança e sustento. Só lembrando que Êxodo capítulo 16, versículo 16 e 29, vai falar que o povo ele tinha, por ordem de Deus, um tempo exclusivo até a sexta-feira, o sexto dia da semana, para recolher o maná e na sexta-feira colher em dobro, porque os sábados não podiam fazer. Então, nesse dia, no último dia, eles tinham que confiar em Deus que aquilo que eles recolheram, era suficiente para o seu sustento e alimento. A oração, ela é o sustento e o alimento para a vida do cristão. Se você ora, se você jejua, com certeza você está sempre sendo alimentado, claro, tirando o elemento ou tempero da hipocrisia. A Bíblia vai nos dizer claramente, em 1 Coríntios capítulo 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, infelizmente, a gente tem que colocar essas coisas ruins e danosas para fora. O recolher uma quantidade de maná maior, fora do tempo estipulado por Deus, só demonstra plena desconfiança em Deus. Ou seja, como eu já citei, as pessoas têm que saber que é o seguinte: não adianta você ter orado muito anos passados e hoje não orar. A oração, ou aqui eu estou fazendo um paralelo com o maná, a quantidade de maná diário que era pego pelo povo de cada dia. Então você tem que orar aquela porção cada dia, não adianta pegar mais, que não vai suprir a sua necessidade e a sua carência. Então, pegar uma quantidade a mais não vai reportar e apontar uma extremada confiança, mas sim uma desconfiança. Ou seja, você está achando que aquilo que você está fazendo está sendo certo, mas você tem que a realidade fazer aquilo diariamente. Ou como diz o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orar sem cessar não é
orar o dia inteiro, mas orar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, assim, consequentemente. É isso que tem que ser feito. A oração vale por um dia, dentro da necessidade de cada um. Ou seja, a oração ela tem um valor diário. A oração de ontem valeu para ontem. A oração de hoje vale para hoje. A oração de amanhã vale para amanhã. Então não se venha valer da oração passada. Não estou aqui desfazendo nenhum efeito das orações, das buscas, das deprecações que foram feitas, passadas, para se alimentar e sustentar, que foram colocadas em depósito. Mas não deve se valer isso o cristão que deseja buscar a Deus e se encher da graça e do Espírito. Então, até o momento, nós estamos comentando sobre a porção de cada dia. A oração deve só ser feita a Deus pedindo pão. Ou seja, como eu citei no nosso texto base, porção de cada dia, Mateus capítulo 6, versículo 11, pão nosso de cada dia. A oração tem que ser feita para que venha gerar, porque está pedindo o pão de cada dia, está pedindo o alimento, sustento, que era o alimento diário mais utilizado pelo povo da época que Jesus estava citando. Então, o que tem que haver e existir? Você tem que sempre estar pedindo a Deus, se apresentando diante de Deus, pedindo alimento e sustento para a sua alma, pedindo a Deus para que venha sustentar a sua vida. Às vezes a gente direciona as nossas orações para diversos lados e necessidade, e o ponto central de nossas vidas a gente não ora, e por isso somos facilmente atingido e atacado por Satanás, porque estamos orando mal. Pedis e não recebeis, porque perdiste mal para gastar em vosso deleite. Isso é Tiago, capítulo 4, versículo de número 1. Depois você leia lá. 1 em diante, até o 2. Seguindo. A oração deve ser feita, como a gente já citou, para pedir o pão de cada dia. Então, temos a oração de cada dia realizada no dia de hoje, ou seja, a oração tem que ser feita a cada dia, sempre, sempre e sempre. Agora fica nítido que a oração de hoje não serve para amanhã. A oração de hoje não serve para amanhã. A demonstração da confiança a Deus em oração não é viver do transbordo das orações passadas, ou seja, por mais que você tenha depositado horas e horas de orações passadas, 3, 4, 5 horas por dia, não importa, não estou aqui querendo citar tempo, mas o que vale também da oração é uma qualidade. Eu quero rapidamente, antes de mudar de ponto, falar sobre isso. Mas você não pode viver do transbordo da oração, o que sobejou dela, porque na realidade, o que sobeja dela, eu parafraseando com o Maná, não é utilizável. Você tem que, na realidade, todo dia estar se alimentando e se fortificando da oração diária. É ela que vai trazer o devido alimento e sustento para as nossas vidas. Mas assim, orar todos os dias sem cessar. A gente já citou 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. Quando eu falo de oração, de uma boa oração, e não estou falando de quantidade, mas de qualidade, porque tem muitas pessoas que oram muito, mas as suas orações não têm qualidade, não têm valor, não têm importância. E quando a sua oração não tem valor e importância, então não tem significado algum, não vai atingir nenhum objetivo, nenhuma meta, não vai provocar nenhum resultado. Por exemplo, a oração do profeta Elias, que é tida como uma das menores orações, ele falou que se ele era homem de Deus, que descesse fogo do céu. Ele falou que se o Deus, pedindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e no momento que ele estava falando, Deus respondeu com fogo. Então, não é o tamanho, o tempo, por isso que Jesus falou que não devemos usar de vãs repetições, mas a qualidade da oração. Vale-se dizer aqui que a qualidade da oração está intrínseca, está envolvida com a qualidade do orador. Se você se apresenta a Deus com humildade e sinceridade, a sua oração é aceita e Deus te responde e te abençoa. Por exemplo, Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, nós vamos encontrar
a oração do fariseu e do publicano. Você depois olha ali o capítulo 18. E o fariseu, ele jejuava, por isso que eu falei da qualidade da oração, ele orava, porém ele se engrandeceu, ele se ensoberbeceu. E aquele que se apresentou humildemente diante de Deus em oração, falando: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, por mais que você possa fazer qualquer coisa de valiosa diante de Deus ou na casa de Deus, você não tem nenhum valor e autoridade ou importância para chegar diante de Deus e requerer qualquer coisa que Deus venha fazer, porque Deus faz o que quer, na hora que quer, debaixo do seu poder e autoridade. Por isso, a qualidade da oração, ela é envolvida, eu vou só citar esse elemento, com a humildade e sinceridade. Se não houver isso, não adianta nada. Ok, segundo ponto, não sabemos orar. O não saber orar aqui, antes de eu citar o texto, é que independentemente de você ser novo convertido, ou você ser velho convertido, 30 convertido, ou seja, 30 anos de crente, 40 anos, 50 anos de crente, nós não sabemos orar, dependemos sempre de Deus. Mas o não saber orar é nós apresentarmos as nossas necessidades e carências diante de Deus. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o cuidado de Deus que vai fazer que as nossas orações sejam respondidas e atendidas. Mas sabendo que não sabemos orar. Porque às vezes pensamos: porque eu sei orar, porque eu oro muito, porque... Não, você não sabe de nada. Você não é ninguém. Então, eu quero usar aqui como base, mas eu vou caminhar por um caminho um pouquinho controverso da interpretação. Até mesmo separei esse texto para poder explicar que esse texto não quer dizer nada disso que está escrito aqui, ou que a forma que as pessoas interpretam. Mas, seguindo, abre-se aspas. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir e como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis. O que eu quero pegar como base aqui, porque não sabemos o que havemos de pedir. É isso aqui. Na realidade, como eu já disse antes no primeiro ponto, nós oramos pedindo coisas completamente sem valor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías 58, diz que a gente não deve buscar aquilo que não é pão. Ou seja, às vezes a igreja ou os cristãos estão buscando aquilo que são supérfluo, aquilo que não tem valor, aquilo que não tem importância, aquilo que não é o cerne causador das bênçãos e das prosperidades que podem se manifestar em sua vida. Se você direciona a sua oração, a sua petição para aquilo que é errado, consequentemente você vai orar e nada vai acontecer, porque você está orando está direcionando a sua oração para um caminho que é errado. Ainda não vamos comentar o versículo, mas deixa a gente adiantar um pouquinho que eu volto lá. Deixa eu só seguir a minha leitura aqui para nós acompanharmos. O primeiro ou alguns dos nossos erros é não entender o que é oração em seu bojo. Ou seja, a gente não entende, não sabe o que é oração. Aí eu volto ao primeiro ponto, que a oração é alimento, como diz Cassiane. Então, a oração ela é o alimento diário, nutritivo, da vida cotidiana do servo de Deus. O crente que quer se alimentar, quer se fortificar, ele precisa orar. Mas ele precisa aplicar, lançar oração de qualidade. Por exemplo, o rei Ezequias, ele fez uma oração de qualidade. A oração dele foi uma oração curta. Se eu lembro que eu andei na tua presença e fiz a tua vontade. Deus ouviu e acrescentou a ele mais 15 anos. Se a oração não tem qualidade, ela não tem valor, não movimenta as mãos de Deus para que possa agir e nos abençoar. O cerne da oração era o relacionar, não só simplesmente petição. Ou seja, a oração não só ela se relaciona com a petição, ela se relaciona com a santificação, com a dedicação, com o clamor, com a obediência. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele não se compraz
de sacrifício e holocausto. Porque Davi falou, se fosse isso eu te daria. Salmo de número 51, versículo 17. Mas ele falou que um coração contrito e quebrantado. Então o cerne da oração não era só relacionar, mas não simplesmente isso, mas uma petição sincera, uma petição verdadeira, que venha apresentar um coração quebrantado e contrito. Quando se relacionamos fluentemente com Deus, nossas petições serão atendidas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que vai dizer simplesmente o seguinte, que se a palavra de Deus estiver em nós, tudo que nós pedirmos, Deus vai fazer. O que o homem pedir ou necessitar, tem que manifestar ao público a glória de Deus. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que é comais, que é bebais, tudo tem que ser para a glória de Deus. A nossa oração, a nossa petição, tudo tem que manifestar a glória de Deus. Não adianta fazermos nada que venha apresentar, publicar, ostentar as nossas vidas. Se estamos fazendo qualquer coisa que apresente as nossas vidas, não está sendo para a glória de Deus, Deus está distante, por mais que seja relevante. Ou seja, as pessoas podem até achar bonito, pode até aplaudir, pode até elogiar, mas Deus está fora disso. E infelizmente é o que permeia no coração humano. Nosso coração está sempre voltado, direcionado para a vaidade, para a soberba do coração. Por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, vai falar da soberba da vida. E a gente deve se afastar disso, porque se deixarmos levar pela soberba da vida, ela vai simplesmente destruir e arruinar a nossa vida, não só tirar, afastar de nós o efeito da oração. Eu quero, antes de chegar para o próximo ponto, que eu vou ler mais um pouco, lembrar, eu estava falando com um pastor na terça-feira, que Satanás ele não está preocupado com a nossa oração e nem com o nosso jejum. Você pode orar à vontade, você pode jejuar à vontade, você pode fazer o que você quiser. Satanás não está preocupado com isso, ok? Você de repente deve ter pensado assim, mas pastor, a palavra do Senhor diz que essa casta de demônio, eu não vou discutir esse texto aqui, só estou fazendo uma citação de passagem. Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, quando nós jejuamos e oramos, Satanás fica incomodado. Não vamos discutir isso aqui, mas a questão é, quando Satanás, o que incomoda Satanás não é a oração e o jejum, é a sinceridade no coração. Quando Satanás ele tira e faz você perder o foco, que é Jesus, você pode jejuar a quantidade que você quiser, você pode orar a quantidade que você quiser, que nenhum efeito vai fazer para ele sair do lugar. Ele vai continuar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Então o que vale, eu cito Davi novamente, um coração quebrantado e contrito. O Senhor falou para Samuel, no capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 22, que para Deus o que importava era obedecer do que sacrificar. Então, não adianta fazermos todas essas coisas que são necessárias e viáveis para o crescimento espiritual, se não obedecermos a Deus da forma que Ele quer. Ok? Ainda hoje temos visto os erros em forma de oração, por falta de um perfeito entendimento das Escrituras. Erramos em orar porque não entendemos as Escrituras. Por exemplo, as pessoas hoje oram, ainda dentro da igreja, os cristãos, o Pai Nosso, como sendo uma ordem de Jesus orar o Pai Nosso. Jesus não mandou orar o Pai Nosso. O Pai Nosso está ali para ser modelo. Na realidade, a oração, no termo não é Pai Nosso, é a oração dominical, que é a oração do Senhor. Mas, seguindo aqui, a questão não é para se orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não é para fazer isso. É para você usar os elementos que ali está incutido, que está arraigado, centralizado, dali no cerne daquela fala, que você tem que usar no seu dia a dia em oração, e não orar o Pai Nosso. Que as pessoas oram o Pai Nosso, mas na realidade não entendem nada do que está fazendo. Então isso já é um dos erros que a gente encontra, ou seja, não sabemos orar como convém. Um dos erros que a gente encontra. Um exemplo, finais de orações que invocam
Eu quero te pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso baseado em Mateus capítulo 28, versículo 19. Isso é um erro gravíssimo. Eu não vou nem ler o que eu escrevi aqui, já vou passar para o próximo ponto. Mas um erro gravíssimo que a gente encontra. Por quê? Jesus não mandou ninguém orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração é para ser feita a Deus Pai. A Deus Pai que deve ser orado. Quando alguém, por exemplo, está orando e diz: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa está orando errado, ela está orando para a quarta pessoa. Isso eu estou aqui parafraseando, dentro da Trindade havendo 3 pessoas. Então o que se segue? A pessoa que ora assim, deixa eu olhar aqui e observar com você. A pessoa que ora assim, ela está praticando um erro grave. Já falei de um erro de orar a oração do Pai Nosso. Não é para citar a oração do Pai Nosso, mas é para entender a oração e aplicar. Então, quando ele ora assim, ele está errando, porque toda oração deve ser feita ao Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13. Concluímos que nem o Espírito Santo entra como um modelo de petição, ou seja, não se deve orar ao Espírito Santo. Ou seja, eu não devo orar ao Espírito Santo, até mesmo a Jesus. Toda oração deve ser feita só ao Pai. Deixa eu só frisar uma coisinha aqui. Toda oração é direcionada ao Pai. Eu não estou aqui para te ensinar a orar, que você, mas o tema é que não orar como convém, né? É orar errado. Então deixa eu só voltar aqui. Você, na oração não se ora assim: Jesus, eu te peço. Não existe isso na oração. Espírito Santo, eu te peço. Aquele louvor da Fernanda Brum é tão bonito, né? Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus. O Espírito Santo não ora por você, não. Eu estou entrando para a conclusão e eu vou começar a falar sobre isso, que é a parte do versículo da parte 2, o início do versículo da parte 2. O Espírito Santo não ora por você. O que você tem que entender e observar? Tem que entender e observar que a oração é a Deus. Então, você começa a oração e continua a sua oração assim: Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que abençoe a minha vida e que sustente a minha vida. Nunca a sua oração tem que estar: Jesus, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço. Isso é uma oração errada, porque a Bíblia direciona toda a oração e toda a petição a Deus Pai. Então, quando você ora, Jesus, eu te peço, eu até vi esses dias alguém orando e falou: Jesus, eu te peço em nome de Jesus. Jesus, eu te peço em nome de Jesus. Ou seja, fez uma celeuma, uma embolação de oração que você não entende nada. Por que acontece isso? Porque a gente não sabe orar como convém e não tem pessoas para ensinar como deve se orar, como deve se falar e se pronunciar. Claro que às vezes, tanto eu e tanto você vamos errar, tendo consciência da forma correta de se falar. Então, aprenda isso. Sua oração é a Deus Pai. Nunca Jesus, eu te peço. Nunca Espírito Santo, eu te peço. É sempre Deus, eu te peço em nome de Jesus. Deus, abençoe a minha vida em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Pode aí até ser, mas nada a ser pedido ao Filho e ao Espírito Santo. Se você me entendeu, você pode me dizer amém. Vamos lá. Muito lindo o louvor da cantora Fernanda Brum, que pede o Espírito Santo para orar por mim. Tomando como pano de fundo, Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Aí eu pergunto aqui, uma coisa a se pensar aqui: que espírito é esse? Primeiro você tem que olhar em Romanos capítulo 8, versículo 26, que espírito é esse? E você entender o que a perícope fala, o que a perícope está falando ali sobre o assunto. A Bíblia fala de um Espírito Santo que intercede por nós? São algumas perguntas básicas, você pode alencar outras, mas eu quero só ficar aqui sobre alguns pontos rápidos.
Primeiro, a perícope. A perícope do texto de Romanos capítulo 8 começa no versículo de número 22, que começa com o gemido da natureza. Então você não pode alencar, colocar ou insufrar dentro do texto outro elemento a não ser a natureza se manifestando, ok? Então é o que está acontecendo ali. Então você tem que dividir a perícope, entender onde o texto começa, onde o texto termina, para você poder ter uma interpretação, um entendimento. Seguindo, e a Bíblia a gente não encontra em nenhum outro lugar um Espírito que intercede por nós. Eu vou para a conclusão. O Espírito está pronto. Quando eu falo do Espírito Santo aqui, eu quero só que você entenda o seguinte: a Bíblia ali não está falando do Espírito Santo. A gente precisa observar um erro de tradução, que provavelmente alguns conhecem e outros não, que os tradutores colocam assim, e isso foi falado há muitos anos, que quando aparece o Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo, em letra minúscula é o Espírito de Deus. Mas o termo grego ali para Espírito, pneuma, isso não tem diferença alguma. E algumas vezes, em algumas passagens, os tradutores colocam o espírito com letra maiúscula, quando na realidade está falando do espírito humano dentro do contexto da perícope, ou seja, uma má interpretação, uma má tradução do texto, e com isso tem direcionado as pessoas a entenderem e compreenderem errado. Por exemplo, por nós ali, pode, por exemplo, numa tradução, alguns estudiosos alegam que pode ser através de nós, mas nunca o Espírito Santo ocupando o papel nosso de orar e interceder, porque quem intercede por nós é o próprio Cristo. Mas eu não tenho tempo para comentar isso com todo vagar. Só vou deixar algumas passagens bíblicas para a sua interpretação e a sua conclusão, mas eu posso dizer que terminantemente que ali o texto de Romanos capítulo 8, não, o Espírito Santo não intercede por nós. Ali é o Espírito humano a Deus, o Espírito humano gemendo e clamando a Deus, pedindo a Deus que opere a favor da vida dele. Então, Marcos capítulo 14, versículo 28, Mateus capítulo 26, 46, o homem e o seu autoexames, 1 Coríntios 12, 11, versículo de número 28, versículo 2 Coríntios 13, 5, o meu espírito ora bem, João capítulo 4, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15, Efésios 6, 18, Judas, capítulo 1, versículo 20, a função do Espírito Santo aparece em João capítulo 16, versículo 8, é interceder. O Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero deixar para a sua meditação e observação João capítulo 11, versículo 42, quando Jesus falou: Pai, eu sei que sempre me ouve. Você imagina se o Espírito Santo e Deus, e Jesus intercedesse por você numa forma direta de petição e oração. Tudo que eles pedissem ao Pai, o Pai ao ouvir, você nunca ia ficar frustrado com nenhuma de suas petições. Então, quando a Bíblia fala ali de gemido e fala de oração, está exclusivamente falando do Espírito Santo, ok? Amém e amém. Eu quero pedir a você que venha se inscrever no canal, curtir e compartilhar e deixar o seu comentário aqui. Vamos orar e agradecer o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Continua abençoando os seus filhos, dando graça e sabedoria, permitindo uma escola dominical agradável e confortável. Que aquele que acompanhar esse vídeo possa utilizar esse material e assim acrescentar o que lhe for desejado para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Que Deus possa nos abençoar. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.